O que mudou, na sua visão, com a pandemia para o músico ou para o cenário da música, principalmente cristã, né, no Brasil? O que mudou? Você servia a nação, né, e claro, os eventos não puderam acontecer mais, tal. Mas você acha que alguma coisa mudou, assim? Cara, eu acho O que que a pandemia causou? eu tenho pensado muito nisso, Doug. Eu acho que vamos falando no quesito mais nosso contexto, Isso, igreja, nosso contexto. tá? Eu acredito que a pandemia revelou o que é de verdade, na minha opinião, assim. Ok. Então, ela separou mais do que nunca o que é do que não é. Então, como falando de música, de músico, não existe banda que perdure sem turnê, vamos pôr assim. Você precisa tocar em algum lugar para as pessoas escutarem a sua música. Exato. As redes sociais, elas ajudaram nisso, o YouTube ajudou nisso, o Spotify ajudou nisso. Mas, mesmo assim, por exemplo, eu tive essa experiência. Eu lancei músicas durante a pandemia. E lancei músicas antes da pandemia. É bem diferente. Na pandemia, os views são bem menores. E apesar dos caras estarem em casa. Mesmo a galera tá em casa. Porque quando se trata de música, experiência... Às vezes é a experiência ao vivo que ganha o cara. Você lançava e estava indo na cidade. Isso, né? Exatamente. Mas eu percebo que, falando do nosso contexto cristão, que é como se a arca de Deus tivesse vindo para as casas, sabe? Uau. Sabe? Deus está enfatizando as coisas, sabe? Assim, se foi Deus, se não foi, você entende o que eu quero dizer, né? Mas permissão foi permissão. Exatamente. Mas assim, cara, eu vejo Deus falando assim, dá atenção pro que é de verdade. E falando de contexto agora de líder de adoração, eu vejo que Deus mudou a agenda dos eventos do Brasil, sabe? Então, o Brasil é o único lugar que eu conheço que se a gente quiser, a gente viaja todo dia do mês tocando. E eu acredito que, eu não sei, eu não vejo mais que isso vai ser o padrão. E que talvez, eu acho que Deus está usando isso para de fato mudar isso na nossa cultura igrejeira brasileira, sabe? Que é o evento, que é a gente lança música, né? Muitas vezes querendo tocar nas igrejas e talvez Deus tá tipo, cara, por que vocês vão lançar essa música? Por que você vai fazer? Então eu vejo talvez eventos mais certeiros, coisas mais determinadas por Deus, mas com uma qualidade maior, sabe? Com uma relevância espiritual maior. Então, ao meu ver, pra mim, no meu ministério, o que eu tenho amadurecido por que eu fazia tudo o que fazia, ok, certo? E o que eu preciso diminuir e o que eu preciso dar ênfase. E cada vez mais, falando de músico, tá? Ok. Cada vez mais eu tô valorizando no meu ministério, eu quero ir em lugares certos, que honram aquilo que eu carrego e não a quantidade de pessoas que eu vou levar no evento. Eu quero poder chegar lá com mais do que um hit, mas eu quero chegar lá com uma porção da parte de Deus. E eu tenho valorizado nesse tempo composições mais maduras. Porque, vou ser sincero, Douglas, por exemplo, as pessoas criticam algumas músicas minhas, por exemplo, a Deixa Queimar. Cara, eu gosto da Deixa Queimar, mas às vezes nem eu gosto, pra ser sincero. Eu falo, cara, que música chata, não aguento. Mas assim, a Deixa Queimar, por exemplo, que ela é muito repetitiva e tal. Cara, ela foi uma música de uma estação. Exato. Que estação é essa? Uma estação que a igreja não era tão madura. Aham. Agora, eu como um compositor, preciso entender que as pessoas gastam muito mais tempo cantando uma música do que ouvindo uma pregação. Sim. Então eu vejo que é um tempo dos músicos começarem a trabalhar uma maturidade de composição. E talvez a gente vai chegar mais nas casas, nas igrejas, com a qualidade de composição do que a qualidade de show, entendeu? Então eu tenho pensado muito nisso. Como eu posso amadurecer as composições, como eu posso entregar com um álbum uma coisa sólida para as pessoas, entendeu? Que é uma coisa que talvez não se discutia muito, que bastava você lançar uma parada, fazer um bom esquema de agenda, você estava tocando no Brasil inteiro, entendeu? Então eu vejo que essa pandemia separou muito isso. Eu percebi assim você falou, né? O Brasil é um dos únicos lugares que o cara pode viajar todo dia o ano inteiro, se ele quisesse, né? E você não vê isso fora. E fora você tem um movimento muito saudável assim, e até mesmo com as bandas não cristãs. As bandas, Sim. elas
tem períodos de viagem Isso. e se trancam de novo pra quê? Isso, Pro pra novo produzir, trabalho. exatamente. Então você percebe, cara, de você receber e falar, cara, sério que você tá cantando isso ainda? Exatamente. É o óleo Porque velho, ele não cara. parou. É óleo velho, exatamente. E aí você fala, cara, como assim? Cara, você falou uma coisa ontem, Doug, que foi muito pontual, muito forte, assim. Eu anotei, guardei isso pra mim. Que é uma coisa que Deus tá falando comigo, mas o jeito que você falou resumiu. Você falou assim... Nossa, até eu quero saber agora. Você falou assim, como guardar o óleo? Aprenda a dizer não. E eu acho que é isso, cara. A gente precisa aprender a dizer não. Essa pandemia ensinou a gente a falar não. Cara, aprendeu. Deus falou um grande não pra gente, né? E a gente começou a ter que falar pequenos nãos. A gente falou, opa, sei lá, eu preguei esses dias lá no One. Falei, gente, para pra pensar. No começo desse ano a gente falava assim, eu não consigo viver sem isso, meu Deus. Se eu perder isso, eu vou passar fome. A gente tá aqui. Todo mundo viu, bem, feliz. Então Deus tirou, essa pandemia tirou da gente as coisas que a gente achava que era incrível, né? Mas não era. Então eu vejo muito isso. Ministério, até pregadores tal. Cara, é tempo da gente achar o óleo novo, sabe? Então, porque a gente, os atentos, né? É igual o livro do Tom, né? O Tesouro dos Atentos. Os atentos estão ouvindo, cara. Fala, cara, olha que oportunidade. Exatamente. De voltar para casa. Exatamente. E agora, a gente ter falado de Maranata, né? A gente nem ia fazer a conferência esse ano, mas foi tão forte isso, queimando no nosso coração durante a pandemia. Essa mensagem Maranata, né? Talvez essa ponta que faltava do evangelho, essa boa notícia, mas que não falava do retorno e tal. Então, é isso. Era que é você a conclusão da boa notícia. Que na verdade é o ápice dela, né? Exatamente. Isso aqui só possibilita isso. Exatamente.